Começando mais um Café com o Tomé e hoje uma mesa aqui muito especial. Hoje a pauta aqui com essa mesa maravilhosa é cultura. Eu digo que cultura não é um pilar do Colégio Nacional, que esse programa que conta a história desses 40 anos. Na verdade, a cultura foi o grande alicerce, da construção desse projeto educacional que vem de 1985, que começou pelo supletivo, foi para o pré-vestibular, foi para a educação de jovens, depois até chegar aí nos 25 anos, na educação infantil. Então, hoje nessa mesa aqui, eu trago Carlos Guimarães, que é o famoso Carlinhos Guimarães aqui da cidade de Uberlândia. O que seria dessa cidade aqui sem Carlinhos Guimarães na cultura, gente? Muito prazer te receber aqui, viu, Carlinhos? O prazer é meu. Tem dois Guimarães aqui, né? Tem dois Guimarães. Também aqui o Flávio Santiago, meu querido sabugo. Eu mesmo. Que vocalista, cantor de uma das bandas que foram mais importantes aqui para o Colégio Nacional. Essa banda que foi assim, eu vou deixar aqui para que você fale da Cabaré, né? Mas assim, foi uma banda muito importante para o Colégio Nacional, um prazer muito grande aqui te receber, Sabu. Prazer é meu, inenarrável. Que bacana, rapaz. Hoje nós vamos ter uma conversa muito boa. E o meu amigo Assis Guimarães, artista de todos os tempos aqui, da minha juventude, da minha vida de estudante, como acompanhei o seu desenvolvimento nessa cidade, depois como empresário, como um apaixonado aí por tudo que você faz, toda a sua produção, Assis Guimarães, e que com tanta história também contada pelo Colégio Nacional. Tamo junto. Que prazer te receber aqui, meu amigo. Obrigado, irmãos. Que bom estar aqui. Muito bom. Puxa vida. E eu vou começar aqui essa conversa, gente, falando assim de por onde é que vocês tomaram contato com essa escola. Por onde que foi? Qual foram os primeiros momentos? O que vocês vieram fazer aqui, nessas parcerias? Como que foi esse contato com o Colégio Nacional? Vamos começar aqui, Carlinhos. Bom, primeiro, eu acho que quando a gente fala de cultura, eu tenho uma grande referência cultural dos fundadores do Nacional, Assim, quantas sessões de cinearte eu frequentei, promovida por vocês, Então, assim, o Nacional vocês antes mesmo do Nacional, vocês já tinham essa cultura como lema, assim, E isso eu era os fundadores sempre foram ligados à cultura, Essa aqui é a verdade. Isso. Mesmo antes de ter a escola. Mesmo antes de escola. Então já era uma referência para a gente. Aí quando a escola abriu, a gente ia seguindo os passos da escola e querendo, a partir do momento que a gente entrou no universo da militância cultural, no meu caso, militância cultural. É uma boa palavra, querido. Não, quando eu comecei me tornei produtor cultural, assim, Claro que eu busquei o Nacional, porque eu sabia que os donos, eram mestres no fazer cultural, E tinha essa afinidade com a área, Então, poxa, tem décadas aí que vocês são parceiros dos nossos eventos, Assim. Muito bem, nós vamos hoje dar uma passeada por tudo isso aí, por toda essa história, Isso. Desde Estação Cultura, desses momentos todos do Carlinho, produtor cultural nessa cidade, quantas peças avulsas, Teatro Rondon Pacheco, Teatro Grande Otelo. Até o improviso de um teatro dentro da escola. O improviso de um teatro, e que teatro, hein, rapaz? Que aquilo foi, assim, sensacional, um grande elenco Rosa global. Maria Murtinho acreditou que a gente fez aquilo. Rosa Maria Murtinho. A grande. Letícia Spiller. Letícia Spiller. Grande elenco global. Falaram, direção de um uberlandense que era... Jorge Farjala. Ele, na verdade, é de Catalão, mas ele veio estudar em Uberlândia, Fez curso de teatro aqui. Hoje é um dos diretores mais proeminentes do país, Passaremos por aí. Acabou de ganhar inúmeros prêmios lá na São Paulo, no prêmio Bibi Ferreira.
That's good. Ele já coleciona prêmios. Tá vendo? Nem importa muito. Não, e aquele momento só quer trabalhar. Aquele momento foi eternizado aí, essa arena que nós montamos ali. Nós vamos passar por ela. E Flávio Sabugo. Aí, Flávio, conta um pouquinho da sua história aqui. Cara, assim, o que eu estava tentando me lembrar aqui de quando surgiu o Nacional antes, né? Porque a primeira lembrança que eu tenho do Nacional era uma escola pequena, com salas pequenas, e era o slogan da escola, né? Que era uma sala com poucos alunos para receber mais atenção e tal, eu lembrava disso. O cursinho de apenas 40 alunos por sala. Eu me lembro disso. Só que o que acontece? Uberlândia, nessa época, era uma cidade muito pequena, que os lugares eram os mesmos, então todo mundo se encontrava nos mesmos lugares. Então eu tinha muitos amigos, por causa da cena cultural, que eu sempre toquei, né? Sempre toquei na noite. Então, os lugares onde eu frequentava, o Carlinho estava, o Assis estava, o Sérgio Evangelista estava, muitos professores, o Zé Carlos, a galera que dava aula aqui, também frequentava. Então, meio que a gente tinha uma amizade. Eu tive aula com o Zé Carlos também. E aí foi quando a gente... eu não tive a sorte de estudar no Nacional, eu já estava na faculdade quando essa história rolou, mas eu tive uma relação mais próxima com o Sérgio, né? Eu fui me aproximar do Nacional primeiro na minha profissão de cineasta, né, como diretor de vídeo, fiz alguns comerciais para a escola, e depois teve a nossa ligação musical, né, que a gente pode falar disso depois. É isso mesmo. E aí eternizou, né, a nossa relação, assim. Você é o autor do hino? Eu sou. Nós vamos falar desse hino agora, mas assim, essa chegada... Foi uma coincidência muito via, incrível. Né? O Sérgio Evangelista foi um grande articulador cultural, ele e o Zé Maria, né? Da idade da ideia. Os dois bravos. A idade da ideia, que isso aí é inesquecível, foi a nossa house, né? de construção, a marca aí veio a marca nacional, aí veio tanta coisa. Exatamente. Né? Que desenrolou todo essa pegada, né, cultural do Colégio Nacional, veio muito aí dessa identidade que foi criada por essa dupla aí, que foi muito importante para nós. Com certeza. E o Assis chegou aqui, rapaz. Eu acho que você chegou numa exposição aqui. Foi alguma coisa assim, então. Foi numa exposição, mas eu conheci o Assis, eu ainda era estudante universitário, pelas suas exposições, pelas suas obras, né? Eu te conheci desde lá e te convidei aqui depois em Nacional para fazer uma exposição aqui. Nós fizemos o lançamento de uma exposição sua nos pátios. Nós tínhamos o corredor cultural no colégio. Você fez a honra de ser um dos primeiros. Foi. Né? Uma vez eu pintei uns 4 ou 9 alunos aí, parece que uns 50, durante o dia inteiro, uns desenhos assim, eles passavam assim, falavam, e fizemos vários retratos, né? Foi muito bonito aquele dia. Fizemos bons retratos em linhas soltas, mas quando você pergunta como é que eu conheci o Nacional, foi assim, eu estudava no Objetivo, eu saí do curso técnico de Química, porque eu vim de Varginha em 17, nem vai ser, quando é que eu vim para cá? Enfim, em 78, enfim, aí daqui um pouquinho eu vim transferido para a Escola de Química, onde que era o Obrasec, né? Mas depois fui estudar em algum outro colégio que existia por ali, que era tipo redes nacionais de colégios. Mas aí um dia surgiu um colégio aqui, eu falei, poxa, era o Nacional. E o colégio era feito por amigos nossos, né? E eu falei, uai, mas como é que esses caras são tão bravos assim? Como é que eles vão fazer uma coisa tão bacana assim nessa cidade? Quem são essas pessoas? Né? E tínhamos nossos queridos que estavam juntos, que vieram a nos chamar, né? E a gente se encontrar há tantos anos, né? Eu falei, mas aquele homem, ele se fez engenheiro com toda a capacidade e agora quer fazer uma coisa tão difícil, que é uma escola, cuidar das pessoas, né? Ele e os colegas dele, eu falei, como é que coragem que ele tem, seria muito mais fácil construir alguns foguetes por aí, né? Eu me lembro disso, desde menino. Eu falei, como é que eles entraram nessa vibe de defender a comunidade de um ponto de vista veramente local,
Nada veio de fora, não compraram nada de nada, sempre plantaram a semente, foram cultivando. E desde o início, essa coisa que me tocou com o Nacional. Essa coragem de fazer um lance que não nascia aqui no Cerrado, sabe? Vinha de fora, eram outras empresas que a gente conhece, né? Aí isso foi a minha primeira paixão com o Nacional, foi isso, os caras ser pioneiro e ser, além de pioneiro, serem visionários. Porque nesse mundo não basta ser pioneiro, tem que ser visionário. Isso aqui é o que veio lá na frente, né? Então foi essa a minha primeira paixão com o Nacional, que me dá uma grande alegria de lembrar. Assis, até antes de chegar aqui, nós fomos visitar lá, gente, na sala. Tem uma sala aqui que merecia ser chamada a sala de convivência, deveria se chamar Assis Guimarães, porque só tem obra do Assis. E uma obra de arte do Assis ali, ela é muito querida por mim aqui, porque quando chegou aí nos 30 anos do Colégio Nacional, eu me deparei que nós não tínhamos nenhuma referência da Caiapônia número 89, né, que foi onde nasceu o supletivo nacional. Né? Então o Assis ele teve a coragem de desenvolver da lembrança o que era aquela fachada, o que era aquele, né, para ser o único retrato que nós temos de memória de onde nasceu o supletivo nacional, porque foi de lá que nasceu esse sonho, né? Porque eu nunca vou me esquecer quando eu fiz uma primeira reunião com a equipe de professores, eu falei assim, nasce aqui hoje uma escola que vai ser referência no Brasil. Os caras olharam um para o outro assim, falaram assim, os caras devem estar viajando na maionese. Isso aí, e realmente, assim, como que a palavra tem poder, de que ali era o sonho, era de construir de verdade uma jovens, né? instituição. Vocês eram jovens. Era o sonho da juventude. 23 anos. Bando de menino, né? Um bando de menino querendo fazer a diferença. Bravos no último grau, os caras eram. Vocês acreditavam, e até hoje acreditam, e o lance está aí montado. E eternizado pelaquela Agora obra. tem médico aí fazendo 20 anos de profissão, engenheiro, 30 anos de profissão, estudou aqui, né? Essa obra está aqui? Essa obra está aqui, quero ela está ver, aqui, quero nós ver. vamos passar por ela Que eu tenho novamente. só na memória o espaço. Tem que eu tá. lembro. Carreiros, Carlos, querido, é uma das obras mais felizes que É eu a já vi. Caiapônia 89, encostado no Butelão, o famoso Butelão, que era ali, vizinho nosso, e que ali nasceu essa escola que todo dia eu levantava e fechava aquela portinha de correr assim, ó, 7 horas da manhã, levantava, 11 horas da noite, fechava. Era isso. Uma que era a porta nossa bem vida. grande, de uns 7 metros, dava para entrar até uma jamanta na porta. e ali no quadro aparece, se a gente puder uma hora junto vincular, parece um tanto de pessoas felizes ali pelo acontecimento, uns entrando para se matricular, outros já saindo quase que com o diploma na mão, uma felicidade absoluta. Então, o Nacional lançou aqui, lançou e desenvolve uma oportunidade de engrandecimento, né, das pessoas. Puxa vida, ter uma orientação para seguir o caminho. Que ali era a recuperação do tempo perdido. O Nacional nasceu recuperando a educação do tempo perdido de jovens, de senhores, senhoras, de 20 e poucos a 70 e poucos anos que tinham abandonado por algum motivo, normalmente por uma questão de ir para o mundo do trabalho e recuperar o seu diploma. Conseguiu, tem ali, eu vi esses dias um bonitíssimo, um magnífico histórico, os 30 anos que vocês fizeram, filmes, os 30 anos do Nacional, tem um senhor ali dizendo o tanto que ele ficou feliz quando ele conseguiu o supletivo. Supletivo. Aquilo é maravilhoso, porque é um prêmio que a pessoa concede a si mesma, né? E precisa de apoio, orientação, senão não dá conta, né? Carlinhos, o caminho pela cultura, cara. Assim, por aqui surgiram grandes nomes da cultura aqui dentro, inclusive, né? Esse final de semana eu estava vendo o Alexandre Pires, inclusive, dentro lá na televisão, lá no Mion, né? Estava falando dessa história do Arcon, né? Da inauguração do Center Shopping, onde nós também inauguramos, né? Eu também trabalhei lá para inaugurar, eu pintei todos os quadros, os tapumes daquele espaço, sob a égide desses
dirigentes brilhantes que são. E recentemente veio à tona um vídeo do Alexandre Pires tocando surdo com o Sol para Contrariar aqui dentro do Nacional. Olha. Né? Veio à tona aí, né? Porque era o nosso festival de paródias, né? O Nacional, assim, essa escola que realmente, assim, ela apostou na cultura, na música, nas artes, no teatro, né? Foi uma escola que sempre puxou esse lado. E quantas realizações nós não tivemos juntos, assim, o que mais marcou a sua passagem por aqui, nessa, né, todas essas parcerias nossas aí ao longo do tempo? Bom, então, é o que eu mencionei mais cedo. Eu acho que assim, foi um desafio muito ousado de nossa parte, nossa, minha, sua, de todos que estavam envolvidos, né? Quando a gente queria trazer o Jorge Farjala, que fez o curso de teatro em Uberlândia, hoje é um dos diretores mais proeminentes do país e tal, ele estreou no Rio a peça... Texto de Nelson Rodrigues? Texto de Nelson Rodrigues. Ai, meu Deus, deu um branco agora total. O título, né? O título. Doroteia. Doroteia. Com a Rosa Maria Murtinho, a Letícia Spiller, vários artistas de Uberlândia que estavam morando no Rio, entre outros, né, bem conhecidos aí. Bacana. Só que era uma peça que era lá no Rio, ela era feita em teatro de arena. E naquele momento, depois ele mudou de ideia, né? Mas naquele momento ele se negava a fazer em teatros convencionais, tinha que ser um teatro de arena. Mas o Uberlândia não tem, né? Aí eu falei, vamos montar um, né? Nós erguemos o teatro de arena aqui. Me liga o Carlinhos, falou assim, então vamos montar um teatro de arena. Temos que resolver essa parada. E aí foi lindo, né? Foi lindo. É uma pena que era tudo alugado, né? A gente construiu, ergueu o teatro, mas arquibancada, tudo, né? Não era nosso. Então ele foi logo desmontado, né? Até hoje eu falo. E o Tomé também, que deveria ter deixado ele quietinho. Mas está na hora de criar um projeto novo, por que não? Vontade, né? Ué, mas e por que não? Por que não mesmo? Espaço né? tem agora. Isso foi uma coisa, assim, eu lembro de a Rosa Maria Murtinho, no meio da entrevista no MGTV, mencionar isso, que ela achou de uma coragem É mesmo? a gente ter feito isso e elogiando a iniciativa, que foi só para receber o espetáculo dela um fim de semana. Então, a gente sempre foi meio maluco, né? Isso. E que um sucesso, né? Assim, é lógico que a gente fica morrendo de medo, né? Porque tem uma rua barulhenta e tudo, e a gente, né, com tudo isso ao redor. Mas, assim, deu super certo, cara. Assim, foi um grande sucesso. Inclusive, algumas sessões extras foram obrigadas a ser montadas. Foi sucesso absoluto. É essa história, né? Um amigo meu disse que essa área nossa é meio insalubre, né? A gente se joga... É como o Antônio Abujanra diz, né? Palco não é tábua, é precipício. Adoro essa frase deles. Bravo. Então, é mais ou menos isso. A educação também é o mesmo caminho. Você tem que ter muita coragem, né? Tem que ter coragem. E aí, o que o Assis falou, queria até ressaltar de como vocês surgiram, foi um grande diferencial aqui na cidade. Quem né? são esses? Com a identidade própria. Não era uma rede, não era uma franquia, era uma identidade própria, constituída por pessoas que já tinham um histórico na área cultural também, né, aqui. E depois trouxeram aquilo que vocês já faziam na época que vocês eram dirigentes do DCE, né? Que era promover a cultura. Vocês continuaram com isso dentro da escola. Né? Na verdade, o Nacional, já contei isso aqui num dos programas, que ele veio assim, a engenharia, ela me deu duas coisas importantes, viu, Assis? A primeira foi a docência. Né, que todo bacharel a primeira vocação do bacharel era ser professor. E ali nasceu uma carreira de professor para o Tomé. Né? Então, a partir do segundo ano, a gente poderia aqui, inclusive, ser professor substituto. E a segunda foi o movimento estudantil, a militância no movimento estudantil. Numa época em que realmente nós vivíamos um momento repressor no país, né, numa ditadura militar, e que
A luta contra a ditadura, ela nos obrigou a ser criativo, a partir para a cultura, a mergulhar profundamente no universo cultural e daí... A cultura é um objeto diplomático muito forte. E aí a grande importância da educação. Porque sem educação nós não vamos transformar nada nesse país. Né? Então o sonho de construir uma escola veio dessa fusão importante, né, de acreditar que somente pela educação nós promoveríamos as mudanças importantes no país, né, e com os pilares, né, da sustentabilidade, da cultura, né, de compreender o ser humano na sua integralidade. Isso veio dos primórdios, né, e entender, inclusive, todas as gerações. Né, que na época que nós surgimos, nós começamos no universo adulto, e depois, quando a gente mergulhou no universo adolescente, nem existia esse termo ainda. Né? Essa é a realidade, existiu a criança e o adulto. E nós fomos entender profundamente a adolescência, para depois compreender profundamente a pré-adolescência, até chegar na infância. Então foi uma escola de pesquisa, uma escola que mergulhou profundamente em tudo isso daí. Que bacana! Né? Muito legal. Além de olhar adiante, olhou na origem também. Compreenderam primeiramente o momento para ter uma visão do futuro e uma compreensão do passado. E por isso começamos no universo adulto, que é onde a gente quer chegar. Onde quer chegar. Né? É onde a gente quer hoje. E aí, a partir da compreensão, nós demoramos 25 anos para chegar na primeira infância. E gastamos esses últimos 15 fazendo a releitura da escola a partir da infância. Olha que coisa bacana. Nossa! Né? E você chegou aqui, Sabugo, quando a gente estava mergulhado nesse universo adolescente, né, que clamava por nosso slogan. Me lembro até hoje, assim, ensino sério e liberdade. Nacional, ensino sério e liberdade. Era tudo o que a juventude clamava naquele momento. Né? E foi essa chegada de vocês. Trouxe combustível. Foi maravilhoso, assim, porque foi muito ao acaso essa história. Porque a gente estava começando o trabalho do cabaré, precisava gravar um disco, né? Porque naquela época lá era gravar disco, tentar gravadora, a gente não tinha internet, né? Não tinha rede social, não tinha nada disso. 1996. E aí eu procurando alguns patrocínios, né, para fazer o disco e tal. E aí eu não fui nos lugares buscar patrocínio, fui buscar parcerias, né? Um dos parceiros foi a escola, vim no Sérgio, falei, cara, eu tô com um projeto, né, com a minha banda, eu quero gravar um disco e tal, e eu queria fazer uma parceria com você, mas eu não quero um patrocínio para você colocar lá a sua logo no meu disco, porque isso aí não dá nada. Mas vamos fazer o seguinte, você vai me dar X reais e nós vamos trocar. Eu vou te dar tantos shows e várias cópias do disco quando estiver pronto, para você fazer uma promoção aqui na escola e tal. Ele falou, beleza. Nem sabia quem éramos nós, né? Ele nem sabia. E a gente tinha gravado uma fita demo com 2 músicas, que é a primeira música do disco, chama Corpo e a Liberdade. E para nós, da banda, a gente nem sabia que Liberdade era tudo aquilo. A gente achava, a música para tocar no rádio. A gente gostava mais da outra música. Só que eu vim um dia, trouxe a fita demo pro Sérgio e falei, ó, bicho, tá aqui, ó. Só pra você ver o que você tá comprando. Porque ele topou patrocinar sem nem saber o que era, né? Deu alguns dias, ele me liga. Falou, cara, essa segunda música aqui é de vocês? Eu falei, composições nossas. Já tinha mostrado. Que era Liberdade, né? Ele falou, cara, você sabe que o nosso slogan aqui é ensino sério liberdade, tá, tem tudo a ver essa música aqui. Você me autorizaria a usar essa música aqui como jingle? Eu falei, óbvio. Né? Claro. Porra, você não é meu parceiro? Né? Você não tá me ajudando aqui com o meu disco? Tamo junto, né? Manda ver. Mas a gente não tinha ideia do que aquilo ia virar, do que aquilo ia acontecer, né? Era uma música. O que a gente pensou na época, falou, pô, vamos ganhar uma publicidade ali gratuita, né? Porque ia ser um jingle, então ia pra rádio, ia pra TV, ia pra todo lado. Mas a gente não tinha ideia da dimensão do poder da letra, nem eu sabia. Eu que escrevi, né? Eu nem sabia que aquela mensagem ia chegar tão forte em tanta gente. Eu escuto até hoje isso. Pô, aquela música sua. Toca na minha cabeça agora. Então, e aí é muito louco, porque a gente começa a entender que ela realmente representava o que é a escola. Eu não quero preconceito, eu não quero solidão.
Eu não quero desrespeito, eu não quero compaixão. Quero o mundo do meu jeito, quero o mundo do meu jeito. O que eu quero não é muito, o que eu quero não é pouco. É só a justa medida. O que eu quero não é nada, é só minha felicidade. Quero ser filho da liberdade, liberdade que te quero toda minha. Liberdade ainda que tardia, liberdade como um coração pulsante, liberdade ainda que por um instante. Né? De eu não quero preconceito, eu não quero solidão, eu não quero desrespeito, né? Eu quero o mundo do meu jeito. E é tudo que uma escola com Do a universo adolescente. personalidade do Nacional pregava, né? Que você é uma pessoa que você pode se desenvolver e ser livre para criar, para achar o seu caminho no mundo e tal, né? Então, assim, depois a gente foi percebendo que era realmente uma coisa muito... Era para ser, assim, é muito, muito louco, porque, como eu disse no começo, foi muito por acaso. Liberdade que te quero toda E assim, e a gente é muito grato, porque a gente conseguiu um certo status na cidade, tá? Quando a gente lançou o disco, vocês foram nossos, quer dizer, vocês foram parceiros nossos o tempo todo, né? Quando a gente lançou o disco, porque nesse momento era o embrião do Cabaré, né? A gente não tinha nada, a gente tinha uma fita demo. Mas quando a gente fez o disco realmente, a gente lançou, vocês foram patrocinadores, a gente tocou algumas vezes aqui, a gente fez aqueles shows memoráveis lá na Rondon Pacheco, Oxe. né? Abrindo pro Ira, Isso. abrindo Esse show também está eternizado Pelo- no quadro. pelo no Assis. quadro do nosso artista. Eu fui lá pintar Então, a turma E de toda. novo, como a gente circulava nos mesmos lugares, tá, o Assis está no meu clipe. Tá É, lá pintando tá um lá. quadro. Pá. O Carlinhos tinha um programa na TV Universitária também, que a gente participou algumas vezes, né? Então, cara, era muito maravilhoso. Era uma época que, na verdade, Uberlândia, apesar de ser uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, Uberlândia sempre produziu muita coisa boa. Sempre. Muita coisa boa. A gente tem artistas fantásticos aqui. E naquele momento ali, a gente tinha muitos espaços culturais na cidade, né? Não só para música, mas para arte. Quantas exposições a gente tinha, né? É As verdade. peças de teatro que o Carlinho organizava, sem ter teatro na cidade, né? Que eram pequenos anfiteatros, e o teatro que vocês fizeram e tal. Quer dizer, uma luta muito maior, porque para tocar você tem uma festa, você tem um bar, você tem um evento, né? Tem a escola. Música a gente até abre mais espaço, mas teatro é muito pior, né? Mas acontecia tudo. Tinha Rondon, o Grande Hotel, Acontecia Estação tudo. Cultura. É. Né? Era O Rondon fechou, o Grande Hotel não Que eram funciona. pequenos, né? Teatro para quê? 150, 200 Estação pessoas. Cultura era linda. Teatro de Bolos. Já de burro. Mas era maravilhoso. Zeca Ligiero, querido. de Esses Brau. caras sempre existiram aqui na resistência Sim. de fazer cultura. A palavra é essa. É a resistência de fazer cultura. Agora, o interessante é que não dá para dissociar da educação, né? Uma coisa que ele colocou agora, ele não tinha noção da potência que a música dele tem. Yeah. Assim como você, às vezes, não tem Não. Noção de quem ele é, do consciência de artista como que ele a sua era. obra alcança as pessoas. Hoje eu encontrei uma obra de 20 anos atrás aqui no Nacional, Aham. que me trouxe uma das alegrias que eu precisava ter hoje. Porque ela tem ali alguma coisa que eu posso levar ainda mais adiante. E revendo. Então, é isso, é lindo, né? Porque a gente deixa uma mensagem, né? E a gente vê a mensagem que a gente mandou, reverbera na nossa contemporaneidade. Sim. E o Nacional, ele traz isso, né? Ele pega essa arte, ele escoa a arte pela cidade. Porque, assim, isso que ele mencionou dos shows lá, não foi só na Rondon, não, foram em vários lugares. Foram né? vários, porque nós começamos, lá foi o primeiro, né? Foi. Na verdade, era um momento que a juventude vivia um drama, né? De contaminação forte pela AIDS, a Uhum. AIDS que matava na época. Luta né? contra a vida. Que nós pela não vida. tínhamos nada que... A AIDS era sentença de morte, Era. né? Da juventude. E nós tínhamos uma juventude 25% contaminada pela AIDS. Aquilo Era triste. muito É grave. mesmo esse número? Era muito grave, Claro. né? Claro. E nós tivemos a coragem
de ser uma escola que levanta a bandeira, vista essa causa, use Vista camisinha. essa Isso. causa. Né? Vista essa causa. Ah, aquilo lá Esse é o foi- show, vista essa causa. vista essa Exato. causa. Foi É. bonito isso. O tema do show não era o show. Era o vista essa causa. Vista essa Era, Exatamente. era a campanha Era a de campanha. preservação da vida. Sim. Né? Assim, era a questão das E de transfusões conscientização, sangue, né, da doença. para que houvesse, né, realmente cuidado no processo de transfusão de sangue, que Vamos prestar tivesse atenção. cuidado, né, ao se fazer sexo, que tivesse cuidado, né? Enfim, era realmente uma escola que protagonizou naquele momento uma causa muito importante da juventude, né? A Porque defesa. aquilo lá era a luta pela vida, com tanta gente importante morrendo, né? Uhum. De AIDS naquele momento, por Causando diversos tristezas motivos, enormes. né? Vamos do Enfio, Cazuza, Enfio. Ao Cazuza, Cazuza, né? ao Fred a Betinho, Mercury, Fred Russo, Mercury, ao Renato Russo. quantos e quantos, né, artistas e quantas pessoas, quantos intelectuais, atores importantes morreram e foram contaminados por essa doença, né? E que, aliás, hoje é preciso alertar aí a galera aí que está baixando a guarda, né? Mas é muito importante lembrar aí o sexo seguro, vá com camisinha, né? Não pode baixar essa guarda, voltou a crescer, né? Os indicadores aí, infelizmente, da contaminação. Hoje, a AIDS está sob controle, é verdade. Não se morre mais não por morre isso. mas é problemático, né? Continua sendo problemático carregar esse karma pro resto da vida, né? Naturalmente. sim. Então é uma coisa que Isso precisa situa ser. bem a escola, né? Porque assim, poxa, não é uma empresa querendo só fazer matrículas, né? Era gente que abraçava as causas importantes da cidade. Desde o início eu saquei isso, Carlinhos. Eu falei, nossa, os caras... Peraí, eles estão numa pegada que os outros não entendem nada. Eles estão inaugurando um lance que ninguém nunca entendeu nessa cidade. Aí eu achei legal demais. E eu era jovenzinho, a gente era jovenzinho, né? Tomé. Criança. Poxa, a Era gente tinha muito 20 e jovem poucos mesmo. anos, qualquer coisa assim. Não, e Tratando dos assuntos. Eu falei, mas como é que eles são muito corajosos mesmo. Assis, aquele dia lá pintando aquele quadro, né, cara? Assim, é ao vivo, Foi. fazendo aquele quadro, deixando, emplacando aquilo. Nós vamos, nesse programa vai aparecer esse quadro aqui, que nós vamos mostrar para as pessoas. Mas aquilo lá, cara, quando eu vejo aquilo, me remete a toda aquela movimentação que foi criada ali, a toda aquela inspiração. Né? Era uma grande banda, uma banda nacional, o Colégio Nacional trazendo a grande banda para o melhor espaço da cidade. Graça. De graça. Eram milhares de pessoas. Cheguei assim, quase que nervoso, né? Quase que nervoso. Mas eu falei, poxa vida, vamos resolver essa parada aqui, minha parte, eu tenho que fazer minha parte também. E é lindo, e nós temos o quadro até hoje, foi um espetáculo maravilhoso, tudo correu pacífica e maravilhosamente. E a notícia se espalhou e todo mundo é feliz por aquele dia até hoje. Quem se lembra é feliz. E depois do Ira vieram ainda Nenhum de Nós, veio o J Quest. Veio Pato na época era Jay Quest ainda. Era o primeiro disco, né? Depois que eles perderam o nome. Vieram ainda Skank, maravilhoso. Cidade Negra, né? Frejá. O Frejá, né? Frejá, o Pato Barão Fu. Vermelho, né? Pato Fu. Com né? aquela Takai, querida. Fernandinha Takai, que esteve por aqui. Foi E era uma fantástico. época que a gente tinha as paródias do vestibular, porque tudo isso era no meio do vestibular, né? Foi realmente. Que era um assim, acontecimento que não existe mais, né? Não existe. Porque o vestibular, na época, também era um evento cultural. Ele era. Porque a cidade bombava e aí tinha festa e show para todo lado, todo bar, para tudo, né? Era um momento dos artistas também se revelarem ali, né? Porque tinha público para todo lado. O vestibular ele era um evento que trazia para a cidade mais de 20 mil estudantes. Né? Era realmente um evento importantíssimo. Hoje tem 20 mil estudantes ainda dentro de um concurso vestibular aqui, mas num padrão muito diferente, num modelo muito diferente.
né, que já não é mais trazendo tanta gente assim de muito longe, né, para o vestibular. O Enem, Perdeu o glamour. o né? Enem ele acabou sufocando isso porque as pessoas fazem de suas localidades, né, o vestibular e eles disputam as vagas em todos os cantos do Brasil. Então mudou muito. Mudou muito. Nós E a temos que cidade também cresceu de uma cresceu, forma vertiginosa, e né? encontrar outros espaços hoje, outros festivais, outros momentos, né, de nós podermos aí criar essas manifestações. Temos participado, né, de outros eventos importantes aqui, como a Rota pela Cultura, né, que é uma coisa sensacional, né, Carlinhos? Que já está aí vai indo para a sua terceira edição, né, da Rota pela Cultura. Com esse nome, sim. Com esse nome, né? Porque, na verdade, na Rota do Teatro já tem o quê? 10 anos? Que já inaugurou a Rota do Teatro? A Rota do Teatro. Com o Teatro nome Municipal? Na Rota do Teatro a data do... Porque, na verdade, tudo começou quando o teatro surgiu, né? Por isso que a gente fez a programação anual e para ocupar aquele espaço, né? Porque senão podia ser um elefante branco. Porque sem modéstia, são poucas as pessoas que têm coragem de trazer as peças que a gente traz. Porque são peças difíceis, de custo alto, né? Então as pessoas não têm coragem de assumir isso, né? Então traz coisas mais fáceis. Não estou criticando os outros produtores, não. Tem Em gente absoluto. que, né, mas a gente acompanhou e aí surgiu, junto com o Municipal, esse nome, Uberlândia na Rota do Teatro. Mas como produtor local, já lá se vão 35 anos, né? 35 anos, meu amigo. É uma caminhada e tanto aí, né? Que Eu acho incrível o vocês jeito também que três ele estavam começou. lá, né? Eu acho incrível também o jeito que Carlos começou a dar notícias de que estava trabalhando com teatro. Aí, de repente, a gente viu uma peça, aí passou um ano, nossa, veio outra. Aí passou mais um ano, veio duas. Aí passou um ano, veio duas, mais duas e mais duas. Eu pensei assim, nossa, esse moço realmente está levando a sério esse assunto. Foi muito legal aquilo, cara. E no dia que a gente pôde ver que você não ia desistir do lance. Você ia trazer os lances pra gente, as peças, os atores. Isso tem sido maravilhoso. Não, e se não profissionaliza esse lugar aí, nós ficamos a pé realmente, porque é o que você está falando. É caro, né? É caro, a produção é cara e tem que ter quem encare para poder fazer isso acontecer. Isso é uma luta, não é tão fácil, né? É uma luta árdua, mas a gente tem parceiros aí como o Nacional, gente que apoia e nos ajuda a viabilizar, né? Não, é como nós na época do Viste Essa Causa, nós fazíamos na raça, né? Total. Era na raça, porque assim, ia buscar os patrocinadores, nós mesmos íamos buscar. Mas eu não vou te deixar em paz enquanto você não reativar aquele teatro de arena aqui do Foi. colégio. Não, nós vamos recriá-lo em uma nova dimensão. E eu acredito muito que hoje, com os padrões de parcerias aí com outros parceiros, né? Nós vamos conseguir dar vida. Sim, até a porque a essa cidade tem carência de novos espaços. Né? A cidade precisa. Não pode ficar à mercê única e exclusiva de um teatro que já não dá vazão mais a toda a produção cultural da cidade. Toda a demanda e pensar bem, assim, uma cidade do Porto de Uberlândia, segunda de Minas, ter só um teatro, né? Assim, enquanto cidades bem menores têm 4, 5 salas. Assim, já está lá sendo trabalhada a reativação do Grande Otelo, né? Que está lento o processo, mas as notícias é que vão reativá-lo, né? Não, já está quase concluída a obra, só que teve algum problema, a construtora abandonou a obra. Foi o que eu ouvi dizer. Né? Então, assim, o Rondon Pacheco também era um que devia ser pensado na mesma lógica, né? Assim, que tá lá. Foi uma pena, por um lado, né, a gente ter um teatro tão maravilhoso, né, como é, mas ao mesmo tempo os outros pequenos fecharam, né? Porque se você tem uma peça pequena de produção local e tal, não tem onde apresentar. Né? Primeiro porque o teatro não tem, né? Não dá para todo mundo, não tem data para todo mundo, né? E não dá para você fazer também uma peça qualquer lá, porque é um espaço que requer também um público, né? Ele é grande. Então os pequenos sumiram, né? E quando você chega no Rondon Pacheco que tem um muro fechando aquela entrada, colocaram um muro ali. É entristecedor. É entristecedor. E eu já fiz alguns shows Quantas lá no alegrias, Teatro Rondon. felicidades, tantas pessoas já sentiram ali.
E é do Até governo o estadual. Marco, Por que, né? que o conservatório, por exemplo, não assume aquele teatro? Né? É preciso de uma curadoria, precisa realmente avançar nesse Esforços sentido, né? coletivos de pessoas Exatamente. ligadonas para É. resolver aquela parada daquele teatro. Eu acho que são muitos agentes culturais que nós temos nessa cidade aqui, que são propositores de cultura, né? O Sistema S, o SESI, o SESC, o SENAI, né? Que sim, tudo isso aí tem uma maravilhoso. grande importância cultural, né? Gente, essas pessoas não têm muita noção da complexidade de um espaço cultural e do quanto ele custa. É difícil a manutenção. E a gente conseguiu manter o Estação Cultura por um tempo. 10 anos? Não, Estação 5 Cultura? anos? 3. 3 anos? 3 anos. Parece que foram 10, de tanto que significou. E aí a gente contava com a ocupação de empresas. O Colégio Nacional é uma que ocupou muito aquele espaço. Foi muito. Com vários eventos internos deles levavam para Nobilíssimo lá. espaço. E era Plateia. assim, e não é fácil manter, a gente sabe disso aí, né? Os espaços de cultura, eles precisam ser muito bem ocupados, precisa de ter uma rede de relacionamento muito importante, né? E a preservação do espaço também, né? Porque também você pega um teatro municipal que serve a qualquer evento, ele vai se deteriorando, né? Que não é um espaço que deveria ser utilizado por um tanto de coisa que muitas vezes ali acontece, né? Hoje temos o Nininha Rocha também, não podemos esquecer, né? Que é um outro espaço que tem sido bacana, pequenininho. Me lembra o teatro de bolso, né? Me lembra aquilo, mas é um espaço. É aqui no Centro Cultural. Nobilíssimo. Não é? Que para os pequenos espaços que nós precisamos recriar. E nós vamos sonhar. No mercado municipal, um pequeno auditório. Pequeno auditório também. Também muito bacana. E vamos sonhar juntos aí de fazer essa arena. Será, irmãos? Vou lançar simplesmente uma pequena pergunta. Talvez vocês me ajudem a responder. Será que essa questão da cultura que foi tão, tipo, mais vista antes do advento da internet na nossa cidade, como os nossos teatros, os shows, o projeto Pixinguinha, que trouxe a Lamar, trouxe um mundo de gente maravilhosa para a cidade, trouxe pessoas maravilhosas. Será que, como é difícil fazer essa pergunta, será que numa cidade tão pujante, magnífica como Uberlândia, será que mesmo assim, por causa da chegada de tanta tecnologia e tanto, digamos, poder de comunidade, que a nossa cidade se tornou uma cidade poderosa. Será que diante deste evento que em poucos anos se estabeleceu aqui, trouxe para nós uma emergência em desenvolver essa tecnologia e esquecer um pouco a cultura? Será que isso acontece? Cara, eu acho que não. Eu tenho visto os shows lotados, o teatro lotado, né? Eu tenho tido a felicidade de ver, assim, o público gosta. Na verdade, assim, a gente ter a capacidade de reativar esses núcleos, né? Esses núcleos basilares, né? Que eu acho que são muito importantes. Voltar a fazer as exposições dentro da escola, né? Que eu acho que isso aí é uma coisa muito bacana, de fazer as exposições em espaço transitório, né, de a gente conseguir fazer isso. Outro dia eu vi lá a sua exposição lá no Sesc, achei maravilhoso aquilo, né? Então, assim, de reativar esses espaços importantes e a gente vê isso chamando para os espaços maiores. O Uberlândia tem sido legal os festivais, né? Nós acabamos de ter o Mineiro Beat, que foi um festival muito bacana que teve na cidade. O timbre, né? O timbre é cada vez mais uma coisa marcante então, na só cidade. expandiu. Né? Só expandiu. Cresceu. Assim, fazer um paralelo com o que o Assis falou, que eu acho que tem muito a ver. Essa coisa da tecnologia afastou um pouquinho a questão dos eventos. Por quê? Porque a galera tem acesso a tudo na mão. Dos regionais, afastou dos regionais porque a coisa ficou mais global. Coisa, porque assim, antigamente, vamos falar lá atrás, pra gente ver um show, eu acabei de falar que eu vim aqui pedir um patrocínio para gravar um CD, né? Sem o CD ninguém ouviria minha música. E aí hoje não. Hoje está no Spotify, você grava uma música no seu computador, porque a tecnologia chegou tão rápido e tão fácil para todo mundo, que dá para se produzir em casa. Agora com inteligência artificial e tudo mais, todo mundo produz com muito pouco dinheiro.
E aí você tem acesso a ver o artista que você quer no YouTube, assistir o filme que você quer na Netflix, né? Sem precisar ir no cinema. Mas, por outro lado, as pessoas precisam se encontrar, se socializar. Então, tem a ver um pouco com o que o Tomé falou, de que os eventos, as pessoas vão, Bom, né? Então, você tem um festival que as pessoas vão, você tem um evento... Timbre, famosão. Se as pessoas... O teatro, sempre que o Karim traz uma peça bacana, sempre lota, né? Então, eu acho que, assim, não dá para pensar em não promover coisas novas achando que não vai ter público, né? Porque as pessoas vão, não tenho dúvida disso. não, Mas eu vão. acho que a pandemia trouxe um pouco isso também. Tipo assim, as pessoas viram tanta coisa por meio virtual, elas saíram da pandemia um pouco querendo resgatar também o humano, o presencial, né? Assim, viram várias peças de teatro lá, por exemplo, mas perceberam que é melhor presencial, é melhor ao vivo, que a energia é outra, Claro. né? Então, acho que a pandemia também trouxe essa... Na verdade, a gente está num momento meio frágil da humanidade, que a gente está buscando os caminhos, os formatos, né, da produção artística. Mas eu acho que hoje está nessa fusão, sabe, do que é virtual com o que é presencial, até os próprios espetáculos de dança, de teatro, estão trazendo um pouco a fusão entre tecnologia e corpo e físico, né? Então, acho que isso tem sido bom. E vem aí, inclusive, agora o Grupo Corpo, né? Grupo Aí O é Corpo. Grupo Corpo, né? Vem vindo o Grupo Corpo, que vai ser Daqui a novamente um 2 grande... dias, né? Encerrando essa grande É mesmo, temporada né? com tanta gente boa, né, Carlinhos? Fazer um retrospecto aqui desse ano importante para a cultura do ponto de vista do teatro. Vamos dar uma passeada nisso agora aqui. Nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso, assim. A gente teve... Bom, primeiro que a gente está encerrando a programação com 2 ícones mineiros da cultura brasileira, né? Que foi o Galpão, com o ensaio sobre a cegueira, Puxa vida. e agora o Corpo, comemorando 50 anos de uma forma tão metafórica. Eles pegaram o espetáculo que eles criaram para celebrar os 50 anos, chama Piracema. Olha que metáfora linda, cara. Os peixes, como os artistas, nadando contra a correnteza, entendeu? Né? Isso que eles vão apresentar aqui agora, quarta e quinta-feira, lá no Municipal, né? E o mais bacana da programação inteira, pô, a gente tem André Beltrão, que arrasou com o furor da Lei de Tempestade, né? Que foi Bravíssimo, muito querido. bonito aquilo lá. Mas, assim, fechar o mês de setembro com 17 ações ao longo do mês de setembro, de inclusão e acessibilidade, Pô, aquilo lá foi uma coisa sensacional, incrível. cara. Foi uma coisa Num incrível. momento em que isso ganha uma conotação enorme na sociedade, né? Isso. Essa discussão, esse debate, né? Essa necessidade de entender o que é incluir, né? Isso. Além dessa emergência, Tom, é a coisa assim de devolver para as pessoas a sensação de pertencimento. Sabe? Foi muito legal, assim, por exemplo, nós tivemos o Macacos com Cleiton Nascimento, premiado, já percorreu o mundo, e foi muito legal ver um monte de gente preta na plateia, porque era sobre o antirracismo, Sim. né? Muitas pautas importantes aí, Muitas pautas, que a arte... um tanto de gente surda, vendo a arte surda presente. Sim. Entendeu? Foi tudo O muito legal. ensaio da cegueira. Ensaio sobre a cegueira, embora também fosse metafórico, porque partia da deficiência visual, mas para mostrar o quanto a humanidade está Tá cega. cega, né? Assim, É. genial esse espetáculo, muito bom. E agora vem o Corpo, então, Vem o Corpo fazer pra fechar, a Piracema, porque, cara, gente, nadando contra a correnteza. E essa fusão das artes, da música com as artes cênicas, olha que lindo saber que em 1975, há 50 anos atrás, Milton Nascimento entregou para o Corpo a música Maria Maria e começou a história do Grupo Corpo, que hoje é o principal grupo de dança do país. Num momento É que o muito Milton lindo tá isso. partindo, né? Olha só, né? Que coisa impressionante isso, essa trajetória, né? Deixou esse legado, né? Que Isso, vai... E a música de Milton Nascimento que se eterniza, né? que fez aniversário ontem, né? Fez aniversário ontem. Ontem foi uma grande comemoração. Você viu a internet redes, bombando, todo mundo Milton. cultuando Milton. Eu morava lá em BH, o grupo fazia Belas Artes lá. Ah, é? Aí o Grupo Corpo ocupava uma casinha ali na Serra. Eles estavam lutando para assim,
para continuar. E hoje você é um dos maiores grupos do mundo, né? Eu lembro, fui ali visitar, o Fernando Narducci me levou lá. Olha, Vocês vamos ali, viu? confesso, você tomou cervejinha com o povo do Clube da Esquina. Olha, o Clube da Esquina, naquele lugar. Mas eu era um menininho, eu não prestava muita atenção. Beto Guedes, Lô Borges, tudo naquele espaço ali. Eu já frequentei aquele lugar ali. Que bacana essa retomada também. Não é? De toda essa galera A cultura aí. mineira Cultura é mineira. expressiva. E eu quero aqui convidar a galera do Nacional aí, ó, lembrando que o ensaio do corpo está aberto aí para os estudantes do Colégio Nacional, né, com exclusividade para o Nacional e a Universidade Federal de Berlândia, né, Carlinhos? São que nossos convidados. São os convidados especiais aí para assistir esse mega ensaio que, na verdade, é a prévia do espetáculo, né? Simplesmente isso. Vão ver antecipadamente o espetáculo. Né? Que coisa bacana isso aí, né? Isso aí. Meu caro Sabugo, e quais são as perspectivas aí suas atuais? Porque assim, depois de passar por aqui como cantor dessa época, dessa coisa magistral, eu sei que você acabou virando um produtor cultural aí na cidade também, de um outro aspecto, na produção de vídeos, né? É parceiro nosso aqui, pai de aluno do Colégio Nacional, enxergando sob esse ângulo também essa escola que está fazendo 40 anos aí. O que você deixa para nós aqui hoje? Essa coisa dos filhos estudarem aqui, né, que o Assis comentou no início, é uma coisa muito gostosa, sabe, cara? Porque, assim, a Maria Rita estudou aqui, né, o colegial todo, já formou, já tá, né, 25 anos e tal. Meus sobrinhos estudaram aqui, né, os filhos do Lúcio, os 3 sobrinhos estudaram aqui. Então, assim, a gente vê a história se repetindo, de falar, pô, vocês vão estudar lá no Nacional, onde estão meus amigos, né? Pode crer que vocês vão ter uma boa escola. Você, depois, na pandemia, você me ajudou lá com aquele meu sobrinho que precisava de ajuda. Então, assim, eu sou muito grato, cara, ao Nacional. Tenho o maior orgulho de fazer parte da história do Nacional, né? Esses 30 anos aí, a gente tem um pedacinho aí. Agora 40, né? 30 já foi, tem 10 anos. 40 anos. Eu que tô fazendo 30. Não, é porque o Assis remeteu agora mesmo a um documentário dos 30, né? Então, dos 30 já tem 10, já tem 10. Olha eu tô que fazendo loucura. 30 do disco que nós gravamos em 97, já tá fazendo 30 logo. Tá fazendo 30. Mas assim, eu não tô mais, né? A música, eu ainda canto, eu ainda tenho 2 bandas que eu não posso parar de cantar, porque eu brinco que se eu parar de cantar eu envelheço, né? E não envelheceu nada, hein? Então eu adoro cantar, adoro rock, então eu tenho 2 bandas, né? Uma que chama Like a Rolling Stones, que é só Stone Beatles, e uma outra que são os Jurássicos, que é com o Tim, que tocava comigo no cabaré. Os Jurássicos são os dinossauros tocando música velha, né? Que são os nossos clássicos dos anos 70 e das bandas que a gente gosta. Mas o meu lance é vídeo, né? É produção de vídeo. Eu tenho uma produtora que eu trabalho no mercado corporativo e agora eu estou entrando no digital como coprodutor, lançando pessoas que querem viver do digital, vendendo cursos, aulas, mentorias, essas coisas. Favorecendo ideias em surgimento. Favorecendo ideia e ajudando as pessoas a crescerem, né? Porque não dá para crescer hoje sem estar na internet. Então, se alguém quer se... Tem que usar todos os recursos. É. Nós temos que usar de todos os ferramenta de recursos. mensagem. É uma ferramenta que nós temos que utilizar. O público hoje está lá, né? Então, eu comentei mais cedo que a gente não tinha internet, tinha que ir para a rua, e por isso a gente se encontrava nos mesmos lugares, né? Se você queria ouvir uma música, você tinha que ir para um bar, se queria encontrar alguém, você tinha que ir para a rua, né? Não tinha WhatsApp para você fazer uma ligação de vídeo. Não, eu preciso te encontrar, vamos lá para a Praça da Bicota. Vamos trocar uma ideia. Tinha que comprar o disco. Vamos pro Lono, vamos para, né? Vamos lá ver a exposição do Assis. Então, não tinha como, a gente tinha que ir. Hoje não, né? Hoje tem a internet. Então, sem a internet, não existe negócio, né? Então, tá todo mundo lá. Nós temos que integrar tudo. E nem por isso achar que é menos importante ter os encontros, né? Porque de tanto valor que a gente ainda dá para isso. E a população? E ainda mais agora que está se falando tanto em inteligência artificial, né, como se a IA fosse mudar tudo e tirar todos os empregos e que ninguém mais precisa fazer nada, porque a IA faz tudo. E não é bem assim. Não. Né? A IA é mais uma ferramenta. Né? Então, por exemplo, hoje, quando eu fazia vídeo lá atrás, só faziam vídeos quem tinha equipamento caro. As câmeras eram caríssimas, né? Só fazia vídeo quem tinha uma produtora ou trabalhava para uma produtora, que era o meu caso, né, de ser um diretor independente.
Hoje todo mundo tem uma câmera na mão, que é um celular com ótima qualidade, né? Então, quer dizer, eu também tenho que entender que esse mercado mudou e agregar o celular ao meu negócio. Né? E não dizer, não pode. Tipo, chegou o celular, então agora eu tô perdido. Não, é uma ferramenta que chega para agregar, como é a inteligência artificial. Né? Que vai ter que ser incorporado a tudo. Vai ter que ser incorporado. Então todo mundo acha, eu entro lá no chat GPT e resolvo. Não é assim. Não. Não é assim. Se não tiver do lado de cada mesa quem saiba interpretar o que ela está criando, o que ela está buscando. Se você não dá o comando, né, que é o prompt, se você não dá o comando certo, ela não te entrega nada. Aliás, é a primeira tecnologia, olha só, é a de última geração, em que as pessoas que têm maior cabedal são os que vão fazer melhor uso. Claro. Não é? Não são os nativos digitais que normalmente aí têm andado muito rasos dentro do ponto de vista cultural. Então, a inteligência artificial vai levar necessariamente a ler mais livro, né, a entender com mais profundidade os assuntos, de discutir mais referência, porque são esses que vão poder usar bem a inteligência artificial. Né? Senão nós não vamos. A escola também, ela já incorporou e vai incorporar de maneira profunda todas essas inteligências artificiais, né? Que não é uma. Não, são hoje são... O Google já impactou muito, né, a questão da educação, porque antigamente para você entender alguma coisa, você tinha que pesquisar, ir para a biblioteca, ler um livro, buscar um autor. Depois de um certo tempo, você vai lá no Google e pergunta para o Google, que não deixa de ser uma inteligência artificial. Já há muito tempo. Né? Agora já não é Google, agora é o ChatGPT e outras, né? Então, quer dizer, a escola perdeu o lugar dela por causa do Google? Não. Na verdade, os professores perderam o valor deles porque o aluno pergunta para o Google qual é a resposta? Não. Eu acho que valoriza ainda mais o profissional de educação. Sabe, o novo não surge em detrimento do que já existe. Basta a gente olhar para a história, que, por exemplo, o teatro não acabou quando surgiu o cinema. O cinema. Não acabou o cinema, nem o teatro acabaram quando surgiu a televisão. Ao contrário, ele aumentou, né? Aumentou a produção literária, aumentou... Na verdade, assim, isso aí só incentiva. Na verdade, nós nunca produzimos tantos livros, nunca produzimos tantos filmes, nunca produzimos tanto. Por quê? Porque hoje barateou o processo de produção. E a pessoa que tem uma luz e quer fazer um assunto, tem um instrumento, vai lá e resolve. E surgem os artistas aí nas redes. Né? Quantas revelações não temos tido? Né? E promove o acesso, né? Antes era complicado, era caro a gente adquirir um livro, por exemplo, não é? Exatamente. Nossa, antigamente eu tinha um livro que eu queria ler, eu não tinha dinheiro para comprar, eu tinha que ir na biblioteca 5 vezes para ler o livro, pegando o ônibus ainda por cima. Enquanto nós conversamos aqui, o Assis está na produção aqui, né? Ele não perde não perde o estilo realmente, o espírito. E Assis, o que tem sido aí as suas últimas produções? Eu vi aí na internet utilizando das redes aí, inclusive, para poder mostrar o que você está produzindo, né? Eu fico muito maravilhado aí de ver que você continua sempre utilizando e progredindo do ponto de vista da produção artística. Fala um pouco para nós aí dessa evolução desses tempos, essas novas coleções aí que você vem apresentando. Muito bem, obrigado pela pergunta. Mas realmente, então, eu vou dizer algo que eu nunca tinha pensado antes, que eu só pensei agora 1 ou 2 dias atrás. Com o advento da internet, a gente pode rolar o Instagram e ver a página de todo mundo o tempo inteiro. Pode ser do Papa até do nosso jardineiro. A gente vê a página da pessoa, vê a página da outra pessoa, e a página da outra pessoa, e a página da outra pessoa. Mas essa semana foi muito interessante. Tomé, querido. O que eu passei pela minha página durante 3 horas, eu achei incrível aquele álbum de figurinhas. E eu pude lembrar um tanto de coisa que eu já tinha esquecido. Então, nesse sentido, eu vi pela primeira vez essa semana no Instagram, a rede social, nesse sentido de um reencontro comigo mesmo. Ao invés de ir lá olhar a vida dos outros, eu fui olhar a minha própria vida. E aquilo me deu um gás do caramba, me deu vontade de viver muito mais. Que legal, rapaz. Assim, e é mesmo, né? Vai construindo ali.
Porque tá substituindo. conectado às nossas vidas. A pessoa que fazia como é que chamava que eram as anotações do dia a dia, o diário, né? Diário. Vai fazendo o diário lá nas redes sociais. Não é, Tomé? Então vamos ver. Eu cheguei a concluir essa semana e foi uma maravilha na minha vida. Porque muitas vezes eu me interesso por muitas e muitas personalidades, todos nós e tal, quero saber o que estamos fazendo, né? Sempre. Mas naquele dia daquela semana eu falei, mas espera aí, deixa eu olhar aqui o meu albinho de figurinhas, porque eu acho que eu me tornei artista, porque eu gosto de colecionar figurinhas, né? Aí eu fui olhar o albinho de figurinhas da internet e me deu um prazer incrível de saber que a gente existe há um bom tempo, que a gente está junto, lá tem nossos encontros, e aí foi muito bom nesse sentido e tal. Da internet hoje, como artista, me serve como, principalmente, uma enciclopédia onde tem registrado o que a gente tem feito. O intuito não é necessariamente fazer uma propaganda, mas uma compartilhação e uma veiculação das nossas ideias que vão girando junto. Então essa parte foi muito legal. E as diferentes técnicas, né, Assis, vai que surgindo. você vai experimentando ou usando, né, cara? Isso. Que... Nessa revisão, fiquei 3 horas olhando os posts, e eu falei, nossa, mas isso aqui eu não levei, eu não desenvolvi direitinho, posso fazer mais um pouquinho? Esse aqui, nossa, foi embora tão rápido, eu nem tive tempo de prestar atenção, sabe? Então, e daí lembro também de todas as pessoas que incentivam a gente, que nos deram força para trabalhar. Isso foi um momento carinhoso meu com a rede social essa semana passada. Primeira vez que isso que ele reviu na rede dele, né, que é um artista multifacetado, né? Porque assim, além de ele estar ali pintando, ele está com 2 esculturas aqui na mesa. Olha né? ali, olha só, escultura, a parte de escultura aqui de Assis Guimarães. Né? Olha, o que você fez aqui, que eu estou curioso aqui, que nós fomos conversando, fala para nós aqui, o que você... Aqui, o sabujo aqui, dando uma palavra, está no início, é uma aquarelinha, coisa simples. Aqui o Mr. Carlinhos Guimarães Coelho, aqui também, só está em sombra ainda, né? É porque cada momento a gente tem um peso na mão. Às vezes faz alguma coisa que é só um desenho, Carlinhos também aqui. Olha aí, ó, com outra técnica. Com outra técnica. E a gente tem que ver qual o peso que está na nossa mão. Porque se a gente trabalha com uma coisa pesada, ou uma coisa leve, uma coisa com cor, preto e branco, ou com ferro, ou com barro, ou com aquela pessoa difícil, ou com aquela pessoa que vai nos ilustrar, é tudo tão bacana isso. Então, é assim. E aqui nós, aqui na mesa. Que bacana, olha aí. Ó. Sabe, eu me lembro muito, eu tenho algumas, inclusive, do Valtênio, rapaz. Assim, nas mesas de bar, na época de que a gente era estudante e tudo, né? Esses retratos que a gente tem, né? Como eu tenho algumas obras de arte do Assis lá na minha casa também, que me remete à infância. E é incrível a facilidade que esses caras têm, né? É uma coisa impressionante, cara. Não. Teve uma vez que eu fiz uma festa de Natal, lá no London. E aí eu liguei pro Maurício Ricardo e falei, cara, tô querendo fazer um painel aqui de Papai Noel, você me dá uma força aqui? Ele falou, claro. Maurício, querido. Aí eu comprei aquele papel pardo e cobri a parede assim, e 3 pincéis atômicos lá, um azul, vermelho e um preto. Aí chegou o Maurício, cara. Aí ele pegou o preto, um monte de rabisco. Aí veio um outro azul, Cara, aí a hora que ele terminou o terceiro, eram 1000 Papai Noéis, assim, um bêbado, o outro tocando guitarra, o outro isso, cara. Que assim, a hora que ele começou a rabiscar, você não entendia nada. Mas na hora que o negócio ficou pronto, com 3 pincéis atômicos, eu falei, cara, não é possível, esse cara é ET. É muito incrível. Enquanto a gente tá batendo papo, olha o que ele já fez aqui, cara. É o show, né? É o show do artista. E eu quero aqui... Agora volto. Que inteligência artificial vai substituir o Assis Guimarães? Não há. Pode pegar o traço dele. Os fotógrafos desapareceram? Lógico que não. Né? Não vai, jamais. Né? Então, isso aí é o ser humano e a gente tem que apostar. Ontem eu vi uma reportagem falando exatamente isso, perguntando assim, mas as guerras não vão existir, nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que o ser humano vai ser capaz de pôr fim às guerras no mundo.
né, que vai usar essa tecnologia para o bem da humanidade, que nós vamos ter a cura de todas as doenças, que nós vamos ter todas as possibilidades do mundo, né, sendo criadas pelo próprio homem. É isso que nós temos que acreditar, pô. Mas é difícil, né? Não Porque é? guerra sempre existiu. Sim. Mas ainda bem que a Mas gente mora no Brasil, que é o sempre país vai que vai ter. ser mais rico do mundo. Mas é uma coisa primitiva. É Se a gente- primitivo. Mas a gente as pessoas são primitivas. Mas a gente Né? tem que apostar que isso daí vai caminhar para Vai um... evoluir uma hora. Vai evoluir, não é por isso. Nós temos que apostar nessa A direção. inteligência né? artificial é ferramenta. É ferramenta. É ferramenta. E das mais importantes que Das nós mais temos importantes na nós temos atualidade. hoje em dia. Né? E que nós vamos ter que fazer um bom uso dela. Né? Você imagina devolver ao professor a possibilidade assim, de tirar toda a tarefa braçal de um professor, como corrigir todas as provas. Imagina que um professor corrige, como eu gostava de corrigir, comentando tudo que um aluno fazia em cada questão, gastava horas e horas e horas e horas, noites, varando noite para poder corrigir verdade, aquilo. é verdade. E hoje a inteligência artificial vai poder fazer isso, e eu simplesmente fazer um relatório daquilo e poder olhar, gastar tempo com o meu aluno, Isso. né, conversando olho no olho com ele. Olha, ela me Né? disse isso, vamos Podendo. conversar sobre isso. Exatamente, podendo, na verdade, usar o tempo de maneira mais produtiva, Isso né? é verdade. E essa que, para mim, é a grande aposta que a gente tem que fazer com essas ferramentas importantes. Imagina a capacidade de pesquisa, né, que tem hoje por intermédio da inteligência artificial em segundos. Né? Que pesquisa todas as bibliotecas que tem no mundo a respeito de um determinado assunto e traz na palma da nossa mão. Né? A gente pode, mas tem que ter do lado de cá alguém que saiba interpretar aquilo, né, que tenha conteúdo para isso. É isso que nós temos que realmente fazer com que as pessoas compreendam. Aí vai precisar do teatro, aí vai precisar da música, vai precisar da poesia, das artes plásticas, das artes cênicas, vai precisar de tudo isso daí, cara, porque senão Por não mais tem salvação. Por mais que algumas experiências que eram fundamentais se percam, né? Que faz parte da evolução do ser humano. Porque, por exemplo, às vezes eu olho e falo assim, poxa, a criançada devia viver a experiência de ir numa biblioteca. Isso não existe, quase não existe mais, e vai deixar cada vez mais de existir. Agora, cara, é assim, né? O mundo, é o destino, né? Ela vai entrar dentro da... Olha só que coisa maluca. Ela vai entrar dentro da biblioteca até de maneira virtual, hoje. Né? Vai entrar onde ela quiser, em todas as bibliotecas do mundo. Né? Já entra, não vai entrar, já entra. Né? Vai fazer uma visitação no Louvre. Né? Utilizando, né? Utilizando como é que chama? Os óculos de realidade aumentada. Não, vamos no Louvre essa noite. Não é? Vamos Não, passear eu no... concordo que é o avanço. Só quis dizer assim que até a carga emotiva que a gente carrega, por ter conhecido alguns aspectos que essas futuras gerações não vão conhecer. Mas eu não estou dizendo que isso é ruim, não. É uma evolução. Sem dúvida. Não dá para falar que é pior ou melhor. Também não gosto dessa coisa, naquela época tudo era melhor. Não. O melhor é hoje. Melhor é hoje. Sempre o melhor é hoje, do ponto de vista de toda a evolução que nós temos, porque acumula tudo o que nós fizemos. Cumulativo. Acumula. Acumulando todo esse conhecimento ao longo do tempo, não é? Nós tivemos aqui e agora nós temos isso hoje. É melhor considerar. Nós temos uma escola melhor hoje do que os pés 40 de hoje, anos. né? Não é? Ela é melhor hoje porque ela não parou no tempo. Ela, inclusive, a campanha deste ano é a escola do seu tempo, no seu tempo, sempre. Legal. É a escola do seu tempo, no seu tempo, sempre. Porque nós temos que estar sempre no tempo. Né? Então é a escola que muda constantemente, como nós estamos mudando também, sem perder a nossa essência. Gente, essa conversa aqui, ela iria até amanhecer o dia, mas nós não temos todo esse tempo. Não, né? tem vários Mas eu quero recortes fazer que uma poderiam provocação ser aqui. novos Eu provoquei o episódios. Sabu, quem sabe a gente não faz aqui, Carlinhos, já lançando esse espaço interno aqui, pensando em trazer aí, fazer um revival aí dos grupos, de todas as gerações que passaram por aqui. O artista aqui vai pintar a gente fazendo tudo isso. Você sabe que eu tenho que me divertir. É assim Não é? que eu me divirto.
Mas, gente, obrigado aí pelo papo maravilhoso que vocês aqui permitiram nesse Café com o Tomé, nessa edição especialíssima desse programa, que ele vai, na verdade, a minha intenção é comemorar esses 40 anos, mas eternizar este programa como um programa da cultura brasileira, um programa da educação brasileira, um programa que vai remeter sempre aos grandes temas importantes para a sociedade brasileira. Então, quero agradecer aí a possibilidade dessa vida que eu tive com vocês ao longo desses 40 anos aqui nessa escola. E se eu pensar 45 anos de Uberlândia, que vocês são todos antecessores da minha própria estada aqui no Colégio Nacional, né, que eu conheci em outras épocas todos vocês. Então, muito obrigado aí pela possibilidade. E eu deixo com vocês aí as palavras finais também. Carlinhos. Eu que agradeço, Tomé, porque assim, para mim, vários recortes aqui dessa conversa, essa prosa boa, dariam novos episódios de podcast. É verdade. Legal. É porque a gente é muito complexo, né? Todos nós, a gente entrou em temas bem densos, né? Mas acho que foi uma prosa boa e que tomara que as pessoas aproveitem. Bacana. Eu também só agradeço, que as memórias são sempre as melhores. Na minha vida, eu tive um episódio muito bom com o cabaré, assim, e minha vida é sempre pautada do cabaré, antes do cabaré, depois do cabaré, assim, as lembranças são sempre daquela fase que foi muito boa, né? Muito boa, a gente jovem, produzindo cultura, fazendo música e fazendo o que a gente gosta, que a gente ama, né? Que não é fácil, né? Todo mundo sabe que a gente está aqui falando de cultura, mas viver de cultura não é fácil, nunca foi, né? Inclusive, eu acho que sempre foi um desafio para os pais, né? Quando o filho fala que quer alguma coisa da cultura, porque tem sempre aquela coisa de, não, isso aí não dá dinheiro, isso aí escolhe outra coisa. Então, e aconteceu comigo, porque quando eu comecei com 15 anos, que eu queria tocar bateria, meu pai falou, eu não vou te dar uma bateria. Mas por quê, pai? Porque eu não quero que você seja baterista. Simples assim. Eu falei, pô, mas eu quero ser baterista. Tá bom, dá seus pulos aí, que eu não vou te dar. E aí eu me virei, cara, conservatório e tal, até eu ganhar a minha bateria, né? Quer dizer, eu queria ser artista. E meu pai não queria que eu fosse artista. E eu espero que hoje, os pais de hoje, vejam seus filhos, quando eles tiverem uma veia artística, um desejo de ser artista, que sejam apoiados, né? Porque sem arte não existe beleza, existe o mundo, né? É isso. Cultura é a vida. É isso aí. E Assis? Corroborando o que o Sabu disse, na realidade eu acredito que esses pais realmente devem dar um jeito, todos os pais, todos nós, assim como você, de identificar e de incentivar os seus filhos a darem soluções originais para as questões emergentes e dentro das profissões que eles escolherem, eles se tornarem artistas ali. Porque nós não somos os únicos, nós somos os oficiais artistas, mas todos nessa sala são de alguma maneira, estão exercendo a artisticidade, desde que estejam dando soluções originais para as questões emergentes. E o mais importante é isso mesmo, a gente sacar como é que os garotões estão seguindo o caminho, e ver qual que é mais importante para eles, e dar um gás, dar um incentivo e uma sustentação. E pôr em boas mãos de orientadores legais. E no dia que Maurício de Souza comemora 90 anos, nós estamos falando disso aqui, né? Dia de Maurício de Souza, que aliás ele está estreando aí um filme em breve aí, que ele conta a história, né, do Maurício, e que ele justamente tem um episódio muito parecido com esse, quando ele foi assim, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui vai procurar outra coisa. Olha, né? Você viu? E aconteceu e você... Então, assim, é bom a gente lembrar disso aí, que tudo começa realmente, né, com bases aí que são todas construídas a partir de muito pouco. Isso em coisas muito poéticas, então, para me fechar a minha opinião. Muitas vezes, simplesmente, o apoio não é o suficiente. É bom que tenha o combate, o bom combate.
você não vai dar conta. O Babisco uma vez me falou, você não será um bom gravador, você não tem paciência. Eu passei um ano gravando, no final do ano mostrei as gravuras todas, ele falou, parabéns, você deu conta. Então ele me combateu, nesse sentido ele me combateu. E o combate faz bem pra gente também, o bom combate. Sim, o combate amoroso. Não pode vir de mão beijada também, não. Sermos desafiados, né? Foi desafiado na música, foi desafiado na cultura, nas artes, na educação, né? Na gravura. Na gravura. Não só na gravura, mas em tudo isso que você, né? Nossa própria vida. Todas as técnicas, né? Na verdade, a gente vai desenvolvendo as técnicas da vida, é por isso que a arte imita a vida, né? Muito bom. Total. Então, olha, demais. continue acompanhando o Café com o Tomé, que vai contar a história dos 40 anos do Colégio Nacional, por meio da história da vida das pessoas que passaram por aqui em todos os seus âmbitos. E hoje foi um dia de celebração da cultura. Muito obrigado a todos aqui. Obrigado. Obrigado, eu. Valeu. Muito Parabéns. mais estar aqui, irmão. Vocês são bravos, hein? Muito bom, né?